vamos conversar sobre uma coisa muito importante para quem faz ciência, como pesquisador, mestre, doutor, doutora, mestranda, mestrando, é como escolher o periódico científico para o qual nós vamos enviar o nosso artigo, que enquanto nós estamos escrevendo, ele é um manuscrito, ainda não é um artigo científico, somente depois que ele é publicado. Então eu vou tentar ajudar vocês com este vídeo e com o material que eu disponibilizei lá no meu site, albertoclaro.com, sobre a escolha do periódico científico para publicar o seu artigo. Vamos lá. Bom, a gente percebe aqui, né, coloquei no meu site várias etapas, né, para vocês entenderem o que eu quero dizer. E a primeira é com relação às dúvidas da escolha do periódico onde publicar. Uma das dúvidas mais comuns que ocorrem é quando a pessoa pretende publicar em uma revista e não tem conhecimento de quais são essas revistas que são importantes. Não está familiarizado com nenhuma delas, não entende quais são as opções disponíveis. Então, a gente se sente um pouco perdido nessa hora. E a gente precisa entender quais revistas ou quais periódicos estão alinhados justamente com essas nossas preferências. Bom, eu costumo usar muito para o contexto da pós-graduação brasileira, o Qualis CAPES, que está lá dentro do Sucupira, da plataforma Sucupira, que é uma ferramenta da CAPES. Então, lá dentro da plataforma Sucupira, essas revistas são divididas em extratos, desde o A1 até a que não está classificada. Tá? Eu acabo sempre consultando ali como um primeiro momento. Então, eu também já escrevi lá no meu site, www.albertoclaro.com, um materialzinho sobre como achar o seu Qualis ou Qualis de uma determinada revista na plataforma Sucupira. Bom, então, quando você está escrevendo o seu artigo científico, a primeira coisa é para quem você está publicando. Qual é o seu público científico? Eu especialmente publico na área de administração, comunicação, marketing, de forma interdisciplinar ligada às ciências do mar. Então, como que eu posso encontrar uma determinada revista para poder publicar para esse público? Primeira coisa eu uso de repente o Spell da Ampad, que é um portal da Associação Nacional de Pós-Graduação em Administração, onde todos os periódicos da área estão lá disponibilizados. Também o portal de periódicos da CAPES, onde eu posso encontrar várias revistas dentro das Ciências Sociais Aplicadas, que é a minha área de conhecimento, e na sub-área de administração. Então lá existem 104 bases disponíveis neste momento para poder fazer a escolha de uma das revistas. Bom, a segunda coisa que eu olho é o escopo e o foco do periódico. Cada periódico tem um escopo editorial específico, ou seja, uma área onde os editores ou o corpo editorial pretende dar mais ênfase. Por exemplo, a RAI. Eu estou colocando aqui o exemplo para vocês da RAI, da Revista de Administração de Empresas, da FGV, uma revista tradicional na área de administração aqui no Brasil, que ela diz claramente qual é o escopo. Então, a revista tem interesse na publicação de artigos de desenvolvimento teórico, empírico e ensaios nos diversos campos da administração de empresas, como administração da informação, estudos organizacionais, estratégia de organizações, finanças, gestão da ciência, marketing, por aí vai. Tá, ok? Então, aí está o escopo da revista. Eu não vou falar nada sobre biologia nessa revista que não tenha uma relação, por exemplo, com a administração. Então, você precisa confirmar se a revista está alinhada com o seu tema de pesquisa, se ela é interdisciplinar ou disciplinar, se ela disponibiliza os arquivos online dos artigos e estão organizados, se o editor e a revista têm boa reputação, busque feedback a outros pesquisadores e acadêmicos para verificar a publicação daquela revista, que nível que ela costuma ter de aceitação dentro dos programas de pós-graduação, se o site da revista é amigável, acessível e se eles estão acessíveis de forma aberta para que todos nós possamos ler. A outra questão que é importante verificar que é o fator de impacto. Lógico, o fator de impacto que eu também já falei no site, existe um linkzinho aqui só sobre eu explicar para vocês o que é um fator de impacto, mas ela tem métricas de visualização, download, citação, impacto na ciência, e dependendo da área, cada revista tem um impacto diferente da outra. Então, você precisa verificar, se você de repente está no início de carreira, ainda não fazendo o seu TCC, e quer publicar esse TCC, de repente não precisa buscar uma revista de impacto muito forte. Você pode começar por um impacto mais
fraca ou menos forte, se a gente quiser dizer assim. Então, é importante dizer, na estratégia de publicação, qual o fator de impacto que você pretende colocar o seu artigo científico. Logicamente, cada um tem o seu grau de dificuldade para você ter a aceitação daquele manuscrito. Avalie também as políticas de acesso aberto. Hoje é uma discussão muito forte na academia, na ciência, que a comunidade científica defende a gratuidade do conhecimento e busca, dessa forma, devolver à sociedade aquilo que a sociedade investiu em educação, em pesquisa, em formação, em ciência. Normalmente, essas áreas são financiadas com recursos públicos, então nada mais correto do que você devolver para a sociedade os resultados desse investimento. E quando você publica em revistas de acesso fechado, que cobram acesso, inclusive até muitas vezes para quem publica, para quem escreve, a sociedade não estaria sendo atendida dentro da sua necessidade. Então, muita atenção nisso, se informe sobre as políticas de acesso aberto, eu coloco aqui linkzinhos também para você entender. Verifique as taxas de publicação daquela revista, principalmente se há uma cobrança muito alta. Alguns programas de pós-graduação, inclusive, têm verba para isso. Verifique se o seu programa tem verba para isso. Mas também, de repente, é muito mais interessante você publicar em periódicos que são financiados pela universidade ou por algum centro de pesquisa, ou algum projeto de pesquisa, e aí você consegue evitar esse custo adicional. Então, preste muita atenção lá nas informações de submissão na revista, se por acaso há taxas, e se há taxas, quanto que é essa taxa. Sabidamente, taxas quase de $5.000 sendo cobrados por alguns periódicos internacionais de grande impacto. Verifique também sobre o processo de revisão por pares. Garanta que há uma ética por trás, um blind review ou múltiplas formas de revisão. Algumas revistas, inclusive, pedem para você indicar 2, 3 avaliadores da sua rede de conhecimento para fazerem a avaliação do seu trabalho. Mas você precisa ficar atento também à relação ética que você tem com esses avaliadores. Se, de repente, eles forem facilitar a sua entrada aí na publicação, isso também não fica muito interessante para você em termos de ética. Mas é importante você entender como que é o processo de revisão por pares dessa revista, quais as etapas, possibilidades de má conduta e como que a revista age perante isso aí. Tá? Existe uma outra questão que são as revistas predatórias. Hoje aqui no Brasil, ou não só no Brasil, no mundo inteiro, muitas revistas dizem que se você pagar para publicar, elas facilitam o trâmite, né, de publicação, de submissão, e com isso você acaba tendo aquele artigo publicado. Só que essas revistas são vistas como predatórias, elas não estão sendo muito bem entendidas pela ciência como participantes do processo de disseminação do conhecimento e podem ser, em breve, desclassificadas, inclusive, do Qualis CAPES. Então, há um projeto aqui do IBICT, que eu até ponho os links aqui também para vocês entenderem, onde você pode denunciar esse tipo de revistas, e é uma coisa que eu faço continuamente. Toda vez que eu recebo um e-mail, um convite para uma revista, para submeter um artigo ou manuscrito, pagando para isso, antes do processo de avaliação, significa que eu estou comprando a minha entrada lá. Eu não quero isso e eu denuncio. Bom, aqui eu coloco também nesse post várias ferramentas para ajudar vocês a escolherem um periódico científico. Então, várias ferramentas são disponíveis, eu explico como funciona aqui e coloco um link, um enlace diretamente para eles, como é o Elsevier Journal Finder, o Edan Journal Selector, o Spring Journal Suggester, também é uma ferramenta muito interessante, o Onde Publicar CAPES, que é um site que ajuda vocês a publicarem além do próprio plataforma Sucupira. Esse aqui também ajuda a publicar, a entender quais os idiomas que aquela revista aceita, quais as principais palavras-chave que ela acaba buscando em termos de publicação. Eu acho uma ferramenta muito interessante. A própria plataforma Sucupira, como eu já falei várias vezes, e eu indico mais algumas leituras, alguns vídeos para vocês poderem analisar onde publicar uma revista científica. Então, gente, só revisando antes da gente terminar, eu quero que vocês, em primeiro lugar, entendam quem é o público-alvo desse manuscrito que vocês estão escrevendo, quem é a área, que área que tem interesse por aquele tema, analise o escopo e o foco dos vários periódicos que vocês estão publicando, veja fator de impacto ou
o Qualis Capes, que isso é fundamental para quem está na pós-graduação brasileira, a questão se a revista é acesso aberto, se é fechado, se ela cobra para publicar, se ela realmente é ética no seu processo de avaliação ou de revisão por pares, e, com isso, se jogue e use as ferramentas que eu indiquei aí para fazer o seu trabalho. Bom? Então, eu, de qualquer forma, eu fico aí à disposição, né? Eu quero sempre deixar à disposição para auxiliar vocês nessas dúvidas ou nesses trabalhos que envolvem a pós-graduação e a disseminação da ciência no Brasil ou em qualquer lugar que você esteja. Então, até mais. Obrigado.